programa Saber Direito desta semana é com o professor e advogado Estevão Gandhi. O curso é sobre extinção do contrato de trabalho. Tem dúvidas? Mande as perguntas para o endereço saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Estevão Gandhi, advogado e professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E nós estamos aqui na aula 2 falando sobre a extinção do contrato de trabalho, dando sequência, dando continuidade. Nós havíamos falado, tem um ponto que eu preciso recapitular para poder dar continuidade. Eu falei acerca da extinção do contrato de trabalho pelo empregador quando o empregado comete uma falta grave. Disse que existiam alguns elementos. Eu disse acerca do elemento da reserva legal, acerca da razoabilidade, proporcionalidade, imediatidade da medida, ou contemporaneidade. Falamos do bis in idem. Agora existe um outro elemento que também deve ser observado. Qual é o elemento que deve ser observado para a gente poder fazer uma junção de tudo e aplicar na prática? A junção de tudo isso aqui vai depender do que a gente chama de nexo causal, nexo de causalidade. Como assim? O nexo de causalidade é muito simples. Entre a falta cometida e a penalidade aplicada, tem que ter uma relação. Tem que ter uma relação de causa e efeito. Falta praticada e conduta do empregador em dispensar o empregado por justa causa. Então tem que ter um nexo? Tem. Se o empregado cometeu uma falta grave, qual é a conduta que eu tenho que fazer? O que eu tenho que adotar? Qual o procedimento? O procedimento é justamente aplicar a justa causa, é perdoar o empregado, é deixar o empregado continuar prestando serviço? Então é justamente isso. Tem que ter um nexo de causalidade? Tem. Fora o nexo de causalidade, ainda existe um outro elemento que eu tenho que ter uma relação direta entre uma conduta faltosa do empregado e aquela outra conduta faltosa do outro empregador. Você vai falar assim, mas conduta faltosa de um empregado e do outro empregador? Imagina só que dois empregados foram flagrados furtando a empresa. Ou um foi furtando a empresa e o outro estava facilitando o furto, que também está tudo enquadrado no mesmo tipo penal. Nessa circunstância específica, se por um acaso o empregador quiser dispensar o empregado, ele vai dispensar somente um empregado ou vai dispensar os dois? Senhores, é obrigatório, se for para dispensar, dispensar os dois. Se for para romper a relação empregatícia, aplicar a penalidade idêntica aos dois trabalhadores. Eu não posso aplicar uma única penalidade a um trabalhador de mandar ele embora por justa causa e só porque o outro é mais bonito, só porque o outro trabalha melhor, só porque o outro tem um serviço diferenciado, eu vou mantê-lo. Não. Isso é uma forma de discriminação, isso é proibido. Então a gente tem que ter uma simultaneidade nessa aplicação. A gente tem que observar justamente isso. Então tem que ficar atento? Tem. Quando eu falo justamente isso é para que a gente não tenha diferenciação entre os trabalhadores, que eu observe o princípio da isonomia dos trabalhadores. Então eu tenho que observar o aparato geral para poder ver se eu posso mandar o empregado embora por justa causa. Aí tem gente que pensa assim, mas nossa, eu achei que a justa causa era simplesmente olhar para o empregado, ver a falta grave e aplicar a justa causa de imediato. Não, não é assim não. Nós temos que observar requisitos objetivos, subjetivos, elementos circunstanciais que foram esses mencionados e diante daquilo de um homem de senso comum, um padrão médio dentro de uma sociedade, saber se eu efetivamente vou poder aplicar a falta grave a esse empregado. Agora eu quero te mostrar quais são os pontos essenciais em que mais pesa para o empregado quando ele toma a justa causa. Eu te disse que quando o empregado é dispensado sem justa causa, ele tem praticamente todos os direitos trabalhistas. Só que quando o empregado ele é dispensado com justa causa, a história toda muda. E por que a história toda muda? Aquele aviso prévio que ele tinha, ele já não tem mais. O 13º salário proporcional que ele tinha, ele já não tem mais. As férias proporcionais mais 1/3 que ele tinha, já não tem mais. O FGTS que era depositado na conta dele continua sendo depositado? Não, para de ser depositado. O dinheiro é dele, continua sendo um valor que é possível verificar que está numa conta vinculada do trabalhador, mas ele não pode sacar. Ele não recebe a indenização de 40% do FGTS, ou seja, aviso prévio, 13º, férias proporcionais, FGTS e os 40%, esse empregado passa a não ter mais direito. O FGTS em relação à movimentação, ao saque do valor. A multa de 40%, se ele está sendo dispensado por justa causa, ele não está sendo dispensado consequentemente de forma imotivada. Então, o que vai acontecer?
perdeu o direito de ter a indenização. Aí você vai falar assim, tá, mas então ele perdeu tudo. Não, ele não perdeu tudo. Os direitos adquiridos, que é o saldo de salário, e as férias vencidas desse trabalhador devem ser respeitadas, independentemente da modalidade de extinção do contrato. Então, independente como o contrato terminou, o fato é que esse trabalhador continua tendo direito a esses dois direitos adquiridos. Isso é simples. Agora, o que acontece na prática e o que nós precisamos saber e o que eu mais vejo de dificuldade das pessoas na aplicação da justa causa? A gente já havia falado também que quem tem que provar a falta grave cometida é o empregador. Então, se o empregador tem essa obrigação, tem esse ônus de provar que efetivamente o empregado cometeu uma falta grave, é o empregador que, quando for demandado na Justiça do Trabalho, vai ter que demonstrar esse fato. As grandes empresas hoje, elas só mandam o empregado embora, isso é uma praxe de mercado. Elas só mandam embora o empregado por justa causa quando ela tem que demonstrar para os demais trabalhadores que aquela falta cometida por aquele empregado específico é uma forma de caráter pedagógico. É uma forma de disciplina para os demais, é uma forma de exemplo para os demais. Como assim? Eu vou te explicar. Nas grandes empresas, se eu hoje flagro um empregado furtando a empresa, ou se acontece um outro fato que deu margens para eu dispensar o empregado embora por justa causa, e eu tenho testemunhas que presenciaram isso, 2 testemunhas a título de exemplo, eu pego e mando esse empregado embora por justa causa. A probabilidade desse empregado ir até a Justiça do Trabalho e propor uma ação contra aquele empregador para poder reverter a justa causa e aqueles direitos todos que ele tinha perdido em decorrência da extinção do contrato de trabalho por justa causa, ele pedir a nulidade para reconhecer todos os direitos como se fosse uma dispensa sem justa causa é altíssima. Primeiro, normalmente, esses trabalhadores que vão procurar a Justiça do Trabalho, que vão propor uma ação contra o empregador, eles não vão pagar um advogado de imediato. Os advogados, normalmente, na área do trabalho, trabalham no êxito. Isso quando se trata de empregado. Ou seja, eu vou advogar para o empregado. Trabalha no êxito da causa. Como é que é no êxito da causa? Se o trabalhador ganhar, eu ganho também. Se o trabalhador não ganhar, o prejuízo foi só do advogado, que teve tempo gasto, teve papel, teve escritório, teve estrutura toda gasta. Então é basicamente assim. O empregado já não tem mais nada a perder, porque tudo que ele tinha para perder, ele perdeu quando simplesmente o empregador mandou ele embora, assinou a rescisão do contrato dele. Ele perdeu o aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional, não sacou o FGTS, não tem direito a seguro-desemprego e não recebeu a multa de 40%, ficou só com os 2 direitos adquiridos. Perdeu tudo até agora, praticamente tudo. O que era direito adquirido, independe, ele sempre vai receber. Agora, ele fala assim, já que eu perdi tudo, eu já não tenho mais nada a perder. Então eu vou mover uma ação na justiça, que o máximo que vai acontecer é a justiça dizer não. E se a justiça disser não, fica do mesmo jeito. Aí a pessoa pode pensar, mas espera aí, mover uma ação na justiça tem um custo e o Estado cobra esse custo da pessoa. Existe uma taxa a ser paga, as custas processuais. Só que o trabalhador desempregado não tem condições nem de pagar o advogado para poder atuar. O que vai acontecer? O juiz vai declarar a isenção dele do pagamento de custas. Então, o que eu estou tentando te mostrar? Eu estou tentando te mostrar que, para o empregado, tudo que ele tinha para poder perder, ele já perdeu. Ele perdeu as rescisões, as verbas rescisórias dele. Ele perdeu, se por um acaso ele vier a perder, ele ainda vai perder o processo. Saiu com a mão na frente e outra atrás do mesmo jeito que ele entrou. Agora, na pior das hipóteses para o empregado, não ganha nada. E na melhor ele ganha tudo. E existe probabilidade dele ganhar? Existe, porque o princípio da proteção fez com que o ônus de provar o término da relação empregatícia fosse do empregador. Quando o empregado chega na Justiça do Trabalho propondo uma reclamação trabalhista e dizendo que não cometeu nenhuma falta grave, não é ele que está alegando que vai ter que provar. O ônus é do empregador, então ele já tem um ponto favorável para ele. Se ele já tem esse ponto favorável, fica tudo muito mais simples para esse trabalhador. Ele tem a favor o ônus da prova, que é do empregador, e se o empregador não conseguir provar, com certeza absoluta o juiz vai reverter essa justa causa e vai dizer que esse empregado foi dispensado sem justa causa. Sem justa causa, passou a ter todos os direitos trabalhistas. Aí você vai pensar assim, tá,
mas isso é muito vantajoso? É muito vantajoso e eu vou te explicar o porquê que as grandes empresas, então, não gostam de mandar empregados embora por justa causa. Depois que o contrato de trabalho do empregado é rompido, o empregado tem um prazo de 2 anos para poder ajuizar a reclamação trabalhista. Então ele tem até 2 anos para poder mover uma ação na justiça e buscar os direitos que foram violados. Isso é um ponto. Naquele ato que ele cometeu a falta grave, o empregador tinha 2 testemunhas. Mas por ser uma grande empresa, a gente sabe que nas grandes empresas é rotativa a quantidade de trabalhadores. Então hoje eu tenho 5.000 trabalhadores, amanhã eu só tenho 4.000, depois eu só tenho 1.000, depois eu contrato 10.000, ou seja, é muito rotativo. Eu tinha 2 testemunhas para provar a falta grave cometida pelo empregado. O empregado foi dispensado por justa causa, o contrato acabou. O empregado deixa passar um tempo. 1 ano e meio depois, ele resolve então mover a reclamação trabalhista na justiça. Será que 1 ano e meio depois, esse empregado, movendo a ação, vai fazer com que o empregador consiga levar aquelas 2 testemunhas de 1 ano e meio atrás, que estavam prestando serviço na mesma época que presenciaram os fatos? Provavelmente o empregador não vai conseguir se desincumbir daquela obrigação de provar, porque essas testemunhas que sabiam dos fatos, que presenciaram os fatos, já não estão mais na empresa. Então o empregador tem um ônus muito grande. O que as grandes empresas preferem fazer? Dispensar o empregado sem justa causa, porque a despesa é muito menor. É menor dele não precisar parar toda a estrutura para levar 2 testemunhas e para procurar saber quem é que estava à época. É menor porque ele não vai ter despesa com um advogado para poder fazer defesa na Justiça do Trabalho. E é menor porque se ele perder, ele vai ter que pagar tudo de novo e ainda vai ter que efetuar o pagamento das despesas do processo que o judiciário vai cobrar dele. Resultado, as grandes empresas preferem fazer isso. Sem contar que existe um rigor. Existe um rigor. E o rigor está delimitado pelos elementos essenciais que nós falamos, pela imediatidade, pelos outros quesitos. Se faltou um desses quesitos, provavelmente o empregador não vai conseguir mandar esse empregado embora. Então é ruim? Para o empregador é, e para o empregado? Para o empregado é ruim. Será que eu posso proceder às anotações devidas para dizer que aquele empregado foi mandado embora por justa causa? Isso eu não posso fazer. Isso é uma forma de discriminar o trabalhador. Ali é a imagem dele, é ele empenhar a força de trabalho e ali é o cartão de visita desse trabalhador. Eu não posso colocar uma mácula na vida daquele trabalhador porque simplesmente ele cometeu uma falta grave. Cometeu, terminou ali. Tanto é assim que os processos da Justiça do Trabalho, eles correm em segredo. Segredo que eu estou dizendo é uma ausência de publicidade de pesquisa do nome da pessoa. Na Justiça Comum, se você digitar o nome da pessoa, você sabe se existe um processo contra ela. Na Justiça do Trabalho o processo é público? É, só que pelo nome você não consegue constatar. Então, querendo ou não, é uma mitigação dessa publicidade. Você consegue constatar por outros dados, ou comparecendo pessoalmente, ou então tentando por outros meios, mas pelo nome você não consegue, porque senão todo empregador ia acessar o site da Justiça para saber se existe efetivamente algum empregado movendo a ação contra o empregador. E empregado que move a ação contra o empregador pensa assim, se mover uma ação contra aquele outro, eu serei o próximo se eu empregar essa pessoa. Aqui, a gente só tem que observar isso. Os direitos que são restritos. Não pense que o empregado tem direito a férias proporcionais e 13º proporcional quando ele é dispensado com justa causa. Não tem. Ou seja, ele perde praticamente tudo. Fica tão somente com os direitos adquiridos. E o FGTS dele que é depositado todo mês? O FGTS continua lá. É um direito dele, foi depositado ao longo do tempo. Não tem nenhum problema. Só que ele não pode fazer o levantamento. Aí é claro que a lei do FGTS, que é a Lei 8.036 de 90, vai estabelecer algumas hipóteses de resgate, de levantamento desse valor, inclusive, a título de exemplo, a compra da casa própria. Mas para levantamento, como se fosse um término de contrato de trabalho sem justa causa, ele não tem essa possibilidade. Tudo bem? Então veja bem, diante disso tudo que eu havia falado, diante desse ponto que eu vim traçando acerca dos elementos para eu poder mandar um empregado embora por justa causa, nós temos agora que analisar as situações, as hipóteses de dispensa do empregado por justa causa. Como é que eu faço então para poder enquadrar aquela conduta, aquele fato praticado pelo empregado dentro do que está previsto na consolidação das leis do trabalho? Como é que eu pego aquela conduta e